todos e a todas, tudo bem com vocês? Eu sou a Áurea Gama e estou muito feliz de tê-los aqui novamente para conversarmos sobre o Van Gogh. Essa semana eu preparei um material muito especial. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Van Gogh, detalhes e curiosidades sobre a vida desse pintor que hoje influencia toda a nossa geração. Quem acompanhou na semana passada, eu fiz um vídeo explicando como que eu utilizava o link para acessar a página do Museu Van Gogh. Vocês acessaram? Vocês conseguiram? Foi fácil? Foi difícil? Conta pra mim. Bom, quem acompanhou, já logo no início, quando nós entramos no museu, já aparecia um autorretrato do Van Gogh, onde ele já estava com a orelha decepada. E muitas pessoas se questionaram, né? O que aconteceu? Por que Van Gogh estava com a orelha cortada? O que aconteceu com ele? Bom, vamos começar dizendo que Van Gogh ele se tornou pintor aos 27 anos. Antes disso, ele tinha tentado outras profissões. Tinha tentado ser pastor, ele era filho de pastor, então tentou ser pastor, não deu certo. Ele tentou ser vendedor de obras de arte junto com o seu irmão Theo. Trabalhando na mesma empresa, mas não na mesma loja, né? Também não deu certo e ele resolveu pintar, tomou isso como profissão aos 27 anos de idade. Bom, o que diferencia Van Gogh dos pintores que a gente conhece? Na época, a arte dele não era compreendida, né? Então ele era muito criticado. Mas ele dizia que ele queria, com a arte dele, retratar sentimentos, sofrimento, amor e esperança. E quando eu li isso na própria descrição do museu, isso me gerou uma curiosidade muito grande, porque eu pensei, que tipo de sofrimento, né, ele vivia? E que tipo de amor ele queria retratar, né? Que tipo de esperança. E buscando um pouco mais, Van Gogh tinha problemas mentais. Ele nunca teve um diagnóstico fechado, mas ele ficou internado em um hospital psiquiátrico. E durante o tempo em que ele esteve internado, ele pintou muito. Ele tinha um sonho, né? Então, ele tinha o desejo de ser aceito pela família, aceito pelos seus pares pintores, né? Ele gostaria que o trabalho dele fosse aceito, mas ele tinha muita dificuldade, ele realmente vivia num tempo muito difícil. Quando eu apresentei para vocês aquele primeiro quadro dele, Os Comedores de Batata, tá aqui, eu vou colocar para vocês verem aqui esse desenho dos comedores de batata. Você nota que ele tá trabalhando de uma forma com tintas muito escuras, né? Um desenho escuro. Ele não tem aquele compromisso, né, com as fisionomias, né? Mas ele demonstra felicidade ao concluir aquele trabalho, porque ele diz que conseguiu retratar a alegria dos trabalhadores estar se alimentando de algo que eles mesmos produziram. E quando ele ouve parentes falando, olha, você precisa mudar o estilo da sua arte para que ela possa vender, né? Porque tudo que ele produzia, ele enviava para o Theo, que era o irmão dele, que trabalhava com venda de quadros, mas o irmão dele dizia que era muito difícil vender os quadros dele. E então
ele foi a Paris fazer o curso e ele teve contato com o impressionismo, que eram movimentos em que tinham muitas cores vibrantes, alegres. Então ele pensou, olha, realmente, se eu quiser vender a minha arte, eu vou ter que mudar um pouco o meu estilo. Mas até mesmo quando ele começou a fazer o pontilhismo, ele fazia do jeito dele. Então ele tinha uma visão e ele não aceitava que essa visão da arte que ele tinha fosse deturpada. Ele não aceitava de maneira alguma que isso fosse mudado. E uma das frases que ele colocou, eu até não tenho que saber, é assim: eu não posso fazer nada a respeito se minhas pinturas não vendem. Chegará o dia, porém, em que as pessoas verão que vale muito mais do que o custo da tinta e da minha subsistência muito escassa, na verdade, que colocamos nela. Ele escreveu isso para o irmão dele, justificando que não mudaria o estilo dele simplesmente para se tornar algo fácil de vender. Então ele acreditava na arte dele acima de tudo, ele acreditava que ele estava fazendo a coisa certa. E isso trouxe grande sofrimento, né? Porque em vida isso foi considerado um fracasso, né? Conseguiu vender um quadro de autoria, né? E foi considerado um fracasso, mas ele colocava tanta emoção, tanta expressão, tanto sentimento, que até mesmo quando ele foi se suicidar, ele planejou esse suicídio. Ele planejou onde seria, de que forma seria, e como ele não conseguia se expressar, segundo ele mesmo, ele não conseguia se expressar adequadamente através das palavras, ele fez um quadro por irmão dele. Sabendo claramente o que queria, pintei outras 3 grandes telas. Desde então, são trechos imensos de campos de trigo sob céus turbulentos, e fiz questão de tentar expressar tristeza e extrema solidão. Você verá isso em breve, espero, pois espero trazê-los a você em Paris o mais rápido possível, pois quase acredito que essas telas vão lhe dizer o que não posso dizer em palavras, o que considero saudável fortificação sobre o campo. Então, ele fez o quadro, vou deixar aqui para vocês observarem também. E nesse quadro ele expressou a solidão, a turbulência, o céu representava tudo o que ele estava sentindo. E isso nos aproxima muito, né? Van Gogh teve relacionamentos amorosos que não deram certo. Tentou várias profissões, também não deu certo, né? E num dos seus desesperos, ele disse assim: olha, eu tento me manter bem-humorado, mas a tristeza me ataca até a raiz da alma. Então, assim, é muito complicado, porque quem já passou por dificuldades em momentos em que não conseguia se expressar, não é? Que a tristeza realmente roubou aquela mínima fagulha de esperança. Então, eu acredito que Van Gogh traz essa possibilidade de questionar, né, o sucesso, questionar a vida, né, a estrutura toda em si, porque eu fiz recentemente uma pesquisa e a minha pergunta era assim: o que é sucesso para você? E algumas pessoas me responderam. Vou citar 2 depoimentos para vocês que me tocaram muito. Uma foi de uma senhora que falou assim: sempre trabalhei de faxina para criar meus 4 filhos, e eles se tornaram pessoas de bem,
Isso pra mim é sucesso. Outra pessoa me respondeu assim: eu tive sucesso. Esse ano aprendi o alfabeto e aprendi os números. E o que é sucesso para você? Sucesso para você é concluir os estudos. Sucesso é comprar algo material ou é construir uma família? Cada um de nós temos uma visão de sucesso diferente, né? E quando eu trago essa história do Van Gogh para vocês, eu quero que vocês questionem, porque para o Van Gogh sucesso era se sentir realizado, acreditando que estava fazendo a coisa certa. Ele acreditava que estava fazendo o correto, expressando os seus sentimentos, não se importando simplesmente em vender quadros, mas expressando os seus sentimentos, colocando em seus quadros a sua alma. Até que ponto, né? A busca pelo sucesso justifica que você abra mão dos seus valores? Essa é uma questão que eu quero que você pense e que reavalie junto comigo. Um homem que morreu acreditando que fracassou, na verdade teve muito sucesso. Eu quero que você repense o que é sucesso para você. Talvez você já tenha pensado nele e ainda não se conscientizou disso. Vou deixar aqui um presente para vocês. Só clicar no link, vai aparecer um PDF das obras de Van Gogh para você imprimir e você vai poder fazer a sua própria versão da obra de arte dele. O que vocês acham? Gostaram da ideia? Eu adorei, já fiz a minha versão. Um beijo, fica com Deus.